Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui retomando a segunda parte da nossa entrevista com o Mário Jorge, que veio trazer aqui para a gente hoje a perspectiva do Tom Campbell e a sua teoria de tudo, o seu My Big Toe. Mário, de novo aqui, muito obrigado aqui por você ter o seu tempo de continuar aqui com a gente. É um assunto fascinante, interessante, tem muito a ver com o que a gente lida no nosso dia a dia, do que carinhosamente a gente chama de místico, esotérico, transcendente, essas coisas. Para quem não acompanhou aqui a primeira entrevista, o Mário é o representante aqui, talvez representante de língua portuguesa, né, Mário? Isso. Tem traduzido todo o trabalho do Tom Campbell e a sua teoria. Olha aqui, é um motivo, inclusive, para você olhar aqui a nossa primeira parte da entrevista. Tem todo o currículo do Mário, não vou ser repetitivo de novo, mas com certeza, dentro do seu campo, você é engenheiro, né, Mário? Você, queira ou não queira, é um matemático, todos que trabalham com a razão como exercício de profissão. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui nessa segunda parte da nossa entrevista, justamente desse pensamento coletivo que a gente tem visto hoje, de detentores da verdade, detentores do que é realidade e do que ela não é. E, curiosamente, todos eles colocam a pecha na realidade de imutável. O Tom pensa bem diferente disso e me parece que você também. Fala um pouquinho disso. Mas que a realidade é pessoal e individual, no final das contas. Porque é assim. O que para Mesmo. mim é, para você não é. Hã? O que para mim é, Isso, para você não é. exatamente. Quer dizer, e a tendência nossa é querer mudar o mundo e moldá-lo a partir do nosso ponto de vista e querer que todos tenham o mesmo ponto de vista. E isso hoje está numa uma intolerância gigantesca, né? As pessoas querem impor o ponto de vista delas e se você tiver um ponto de vista diferente é fake. Não, é só o seu ponto de vista. Pode ter mais ou menos fundamento que o seu, inclusive. Mas, assim, cada um tem um. Somos 8 bilhões de habitantes no planeta e, surpreendentemente, cada um, mais próximo, mais distante, tem o seu próprio ponto de É a vista. demonização da opinião, né? Assim, você não tem mais direito à opinião. Como eles querem isolar, né, querem impor um padrão para você ficar uniforme do que é a verdade ou não, né, a opinião passou a ser um crime, né? É o que a gente meio que sente hoje. E quando não é, quer dizer, se cada um tem o seu ponto de vista e sua opinião, está trilhando o seu próprio caminho, chegou ali por caminhos diferentes, né? E assim, à medida que você se aproxime mais da verdade, se existe uma única verdade, cada dia mais nós vamos provavelmente estar próximos uns dos outros, né? Porém, no momento em que nós estamos, seja lá onde for desse caminho, nós aparentemente distantes, vendo de ângulos diferentes, né, usando palavras, expressões e aprendizados diferentes, e assim, a tolerância seria algo bem mais adequado e mais útil para todos, né? Vivemos tempos de muita intolerância. É. E para quem tem mente aberta, quer olhar essa perspectiva, e principalmente você que está aqui me ouvindo, que teve toda uma jornada baseada unicamente no aspecto científico, ou mesmo místico e mesmo esotérico, a gente recomenda fortemente a leitura do My Big Toe. Os livros estão ali atrás ali do Mário, a trilogia, a gente vai falar um pouquinho mais deles, dos 3 que você traduziu aqui no Brasil, Mário, mas aqui dentro da nossa egrégora a gente trabalha com a suposição de verdade, como a gente sempre gosta de colocar, de que sim, todos nós estamos mergulhados aqui dentro de uma realidade caótica. A gente estava conversando um pouquinho mais disso. Um dos grandes representantes desse pensamento, ao que eu penso saber, está justamente aqui no Brasil, na figura do Jean Valjean, que trouxe revelações bombásticas com relação a esse tipo de abordagem, do que seja a nossa natureza, o que é a natureza dessa realidade, e por aí vai. Grandes pensadores vêm trabalhando a cada dia que passa com essa perspectiva, e parece que estamos tendo que viver com essa verdade desconfortável. Nós seríamos, portanto, avatares no imenso jogo de videogame cósmico?
Exato. Meio que dentro dessa metáfora de compreender a realidade, né, tendo a consciência como fonte e a informação como massa de trabalho dessa consciência, né, porque a consciência, eu estava te comentando daquele grande lençol, cada cruzamento um ponto na questão da evolução dessa consciência, inicialmente está plano e aqueles valores estão todos zerados, né, não tem valor individual específico. Mas se você imaginar que essa consciência é a fonte, como esse grande lençol, cada ponto de cruzamento como uma possibilidade de assumir um valor 0 e 1, o yin e yang, o feminino e masculino, como queira, é Mais e informação, menos. né? O 0 e 1 é o mais básico, a forma da gente descrever isso. E aí, né, e aí essa consciência começa a experimentar, perceber que pode assumir valores, aí começa a combinar valores, perceber que pode atribuir conceitos, né, descrever coisas, né? Então, literalmente uma verdade, uma informação digital, né? 0 e 1. Pode até ser que sejam 3 valores ou 4 valores, não importa, mas nós estamos partindo do pressuposto mais básico, porque a gente tem como experiência que tudo que as pessoas estão vendo e ouvindo de nós está sendo transmitido como zeros e uns através dos tubos na internet. Está chegando para cada um e está sendo Isso é um fato, né? Pelo menos Isso é um fato. Eu espero que essa sua afirmação não seja entendida como uma fake news, né? Porque algumas pessoas é capaz de acharem que não, o binário é uma viagem. Não. O seu celular, o seu computador, eu lamento te dizer, se você não sabia disso, mas ele só trabalha com zeros e uns. Só que ele transforma todas as imagens e sons em zeros e uns, numa determinada sequência, ele codifica, manda, o aparelho que recebe tem o mesmo código, decodifica e transforma em imagem e som de novo. Então, é uma coisa muito simples, que até nós, com a nossa tecnologia pouco avançada, conseguimos fazer. Imagina se a fonte não consegue fazer isso. Alguém acha que a fonte de tudo, a consciência fundamental, não conseguiria fazer isso? Né? Ela está trabalhando com informação dentro da consciência dela. Então, ela parte daí, evolui, então é digital a realidade, por quê? Porque ela basicamente são zeros e uns. Essa sua última frase, ela tateia numa percepção coletiva das pessoas de deidade. Você cita, e o Tom cita bastante, o conceito de fonte. Aparentemente, a gente comentou um pouquinho isso aqui na nossa primeira parte do programa, mas eu acabei não conseguindo me aprofundar, mas o entendimento que se teria, ou pelo menos que o Tom tem com as suas teorias, de que há uma fonte primeva, e de que dela partem todas as consciências fatiadas, Tudo mais multiplicadas, é avatares, derivado. há um derivamento disso. Essa fonte única de onde todos nós teríamos partido, que supostamente tem o entendimento, a onisciência, como uma palavra que a religião gosta de utilizar bastante, do que seria o propósito de todas as coisas, por que ela não interage? Por que ela não ajuda em maior medida? Ou será que todos nós temos o direito de exercer a nossa própria fragilidade e ignorância? Seria Temos. essa a A natureza da boa notícia é diversidade? essa, e a má notícia é essa, porque alguém gostaria que tudo fosse resolvido por eles, né, eventualmente. Mas nós temos essa liberdade, Se fosse resolvido por quem, né? Já Não, veja, é muito curioso, porque assim, eu também já fui, quando mais jovem, fã de quadrinhos, coisa e tal, né? E assim, a gente tem grandes avatares da humanidade, Jesus Cristo, Buda, e nas histórias em quadrinhos você tem o Super-Homem, você tem o Flash, né? E no fundo, o que o ser humano está buscando, né? E você gosta de ver? É alguém que vai lá e vai resolver tudo, né? Por você e por todos nós. Às vezes está esperando que o alienígena chegue com a nave e baixe aqui, e ponha salve a ordem na todos, né? casa, né? É sempre a busca de um salvador externo. E você, enquanto olha para a busca do seu salvador externo, está deixando de olhar para a sua própria interior e o seu poder de exercer influência aqui, de mudar a sua realidade e de, em conjunto, mudarmos a nossa, que está nas nossas mãos. Né? Tem essa possibilidade, né? A gente fazer escolhas diferentes. Nós somos hoje o fruto de todas as escolhas que fizemos e das consequências. Né? Outra questão, nossa senhora, isso se expande demais. O livre-arbítrio é muito mal entendido, né? E do ponto de vista de My Big Tool, que para mim faz todo sentido com a minha experiência, né, a gente estava discutindo, eu não posso estar em Marte agora, não posso estar na Lua. Eu tenho livre-arbítrio, por que eu não vou para Marte? Né? Tudo bem, talvez em consciência eu possa baixar lá e analisar, olhar em volta, né? Mas assim, o personagem, ele está dentro da regra do jogo e eu estou atuando através do personagem. E a regra do jogo é aqui, que você tem a possibilidade de escolher as coisas, né? Eu posso tomar essa água? Posso. Vou tomar essa água. Aproveitar esse momento aí que você está tomando a sua água. Mas
eu suponho que o que você deve estar falando deve estar muito relacionado ao que a gente chama, esotericamente, de campos morfogenéticos, que são ativações de Rupert determinadas. Sheldrake. Exatamente. São determinadas telas vibratórias, determinadas gavetas, e que existem determinadas leis ali. Palco, se você prefere, ou eu prefiro essa palavra. Então, num drama, não dá para você exercer um romance, e por aí vai. Essas pequenas regras é que trariam as limitações dessa realidade. Eventualmente, a gente pode concluir essas peças de teatro, ou pode transformá-las em uma nova fonte, que é onde há a tal da libertação, a tal da ampliação do livre-arbítrio de concluir aquilo. Aí, talvez a consciência possa ir para Marte, depende de todo um desenvolvimento. Não, não é impossível, viu? Só Você é para ter simpático essa não tenha ideia? certeza que não é impossível. A questão é que a gente, quanto mais amarrado está em ser o personagem, em ser o ego, em ser as crenças, Mais em difícil ser fica os sair do palco. apegos, né? Mais amarrado a gente está. Veja, tem uma parte das regras do jogo que é comum, que é provida pela fonte para o ambiente do palco aqui. Bom, você falou de fonte. Eu estou chamando de fonte porque assim, o Tom, fonte é um dos sinônimos que ele usa, que ele busca sinônimos neutros, busca palavras neutras. Então ele criou algumas poucas palavras e uma das que ele descreve, a fonte é LCS, Larger Consciousness System. Ele usa a abreviatura LCS porque, para você, quando vê LCS, você já sabe do que ele está falando. Sim, Então não é você muito longo, né? automatiza aquilo e facilita a comunicação dele. Mas é neutro. LCS não desperta a ira de ninguém, né? E nem o amor de ninguém, Vai falar né? Deus. Então você consegue palavras, né? O velhinho lá em cima anotando os seus pecados para te punir no final, né? Ou te premiar, né? Então assim, tudo que você usa que já está, né? As pessoas já, a comunicação é delicada. Então ele procura fazer ela da melhor forma que ele pode, de forma neutra, que eu estou tentando reproduzir aqui, e aqui com uma coisa adicional. Eu estou tentando usar alguma coisa neutra e comum. Quer dizer, então, fonte é um dos sinônimos que ele usa para o que ele chama, na verdade, de Larger Consciousness System. Então, é um grande sistema, ele é praticamente informático, né? Porque consciência lida com informação e começa do 0 e 1 e transforma em significados, né? Vai gerando e vai lidando com isso. Então, assim, exatamente como a consciência que você é, ou você pensar na mente. A mente é uma ferramenta da consciência, mas às vezes a gente usa como sinônimo da consciência também. A mente só tem informações, né? E mesmo que você pense, olha, é tão chocante para mim quando eu cheguei, né, dentro das minhas fases da ignorância. Primeiro, você acha que você não raciocina, você acha que está vendo as coisas diretamente. Não, eu estou vendo, eu tenho visão, eu vejo as coisas. E quando você para começa a estudar, você fala, não, peraí, é um cérebro dentro de uma caixa, uma massa cinzenta, uma caixa preta, fechado na escuridão, recebendo um sinal elétrico a partir do fundo dos olhos, indo por um nervo, chegando lá atrás e sendo reconstruído. Isso vale para 100% dos sentidos, mas vamos falar a visão que é o mais direta. Tudo que você, se você imaginar que você é o cérebro, que a sua mente é uma mente fruto de um cérebro material, né, a visão mais materialista possível, essa mente está reconstruindo tudo que aparentemente está do lado de fora, né? Aliás, de um campo de visão mínimo, porque o que a gente enxerga é a altura de um dedo com precisão. É o tamanho de um dedão à distância de um braço. O resto todo a gente imagina e reconstrói por imaginação, ou porque já viu antes e imagina mais ou menos como é. O que eu vejo realmente é isso aqui. E ainda tem algumas coisas no caminho atrapalhando, né? Alguns nervos passando. E dentro do espectro de cores que é o que a gente consegue identificar, até mais Então, essa. mas tudo que eu estou pensando, que eu estou vendo, está dentro de uma caixa preta. Eu tenho a minha própria tela panorâmica digital holográfica, onde eu estou recriando tudo isso, né? Com as suas limitações. Passando por todos os seus filtros e enxergando só aquilo que você dá conta de ver e tudo mais, mas você está reconstruindo lá dentro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você é materialista ao extremo? Tudo bem. Então, pense nisso. A sua realidade é subjetiva porque você a está reconstruindo dentro do seu cérebro. Se você for materialista. Aí quando você descobre que você é consciência, passa até a fazer mais sentido. Você está dentro de um fluxo de informações que você está reconstruindo na sua consciência como a tela da sua TV. Tudo bem. E sem contar o nosso conjunto de crenças, que também Sim. colabora na percepção Sim. do que é o que não é. Tem uma história fantástica, sensacional,
da colonização espanhola em algumas ilhas que aconteceram aqui na América, e que em determinadas situações os índios só perceberam as caravelas quando elas estavam chegando, quando elas literalmente estavam descendo Já na praia. Porque como eles nunca tinham visto aquilo, aquilo não estava dentro do seu conjunto de valores, percepções, demos o nome que queira, e não era simplesmente percebido. Esse tipo de experiência, ele só pode ser, claro, analisado levando uma experiência para uma pessoa que ela nunca vivenciou, para não passar por esses filtros da verdade que é, nós todos temos, e essa coisa as- parece que também impacta na própria realidade. claro. Aquilo que nós achamos ou acreditamos que não é, parece que não é O mesmo. que não faz parte da sua experiência, né, você com a sua mente, com o seu cabedal da sua sabedoria, você só percebe aquilo que já está lá dentro. O que não está dentro, você demora a captar e começar a ver, e esse exemplo das caravelas é conhecido, é fantástico. Eu vi isso num vídeo sobre paradigmas, alguém explicando sobre Sim. paradigmas, né? E você, assim, é uma coisa que abre a sua mente. Você imagina que os caras viam, mas não enxergavam, né? Alguma coisa eles viam, mas não sabiam o que era, não tinham como atribuir, até que chegou próximo, viu que havia gente lá dentro, viu que era um pano, e começa a montar aquilo de uma forma mais próxima. Mas realmente é dito que não viam. E isso funciona, né? Esse filtro, é por isso que dizem também que tudo na verdade é espelho, inclusive o outro, e você acaba jogando em cima e enxergando aquilo que está dentro de você, que é mais ou menos a mesma coisa. E isso faz com que a gente pense também que eh, a importância do viés de confirmação, né? As pessoas acabam colocando energia, entendimento, crença naquilo que é simpático a ela, e o que não lhe é simpático, está fora desse conjunto de verdades, vai levando cada vez mais a pecha do que não é verdade, deve ser desacreditado e por aí vai. Eu estava conversando aqui a semana passada, retrasada, com outro colega daqui na entrevista, a gente estava conversando um pouquinho do que a gente chama em marketing de jornada do herói. Ou seja, uma série de arquétipos que o ser Joseph humano, Campbell. Joseph Campbell, que ele conseguiu com muita maestria organizar isso em alguns arquétipos e que todo mundo, em menor ou maior grau, está vivenciando aquilo. Essa jornada do herói ela tem um aspecto mais interessante, inclusive, porque a grande maioria da humanidade vive literalmente vivendo esses personagens e traz aquela sensação que todos nós temos quando a gente assiste um programa tal, que é aquela coisa do herói, cadê o herói? E no inconsciente coletivo se trouxe a visão retencionista. Ou seja, alguém tem que nos redimir dessa realidade indevida, fazer o trabalho sujo, organizar isso. Algumas religiões aqui são bastante, né, oportunistas em encontrar esse desejo de transformar numa crença, mas enfim, é daí que vem esse desejo de reorganização dessa realidade pelo outro e não por mim. Quando a gente trabalha com magia, a gente percebe que há um exercício de cidadania daquele que é o operador, vamos chamar assim nesse caso, mago, maga, como é o nome que a gente dá, e que não, ele se rebela com relação a essa ideia e que procura, através de vários subterfúgios, conhecimentos, iniciações, não importa o que seja, alterar essa realidade efetivamente, porque ele entende que, como agente, mais do que direito, é um dever de alterar isso. O Tom Campbell, ou você mesmo, você é simpático com essa ideia de que nós não devemos ser eh, eh, coniventes ou resignados ao estado de coisas? É, a gente, todas as coisas que estão acontecendo são naturais. Elas não chegaram aí de forma forjada. Elas, assim, nós somos, né, individualmente responsáveis por estarmos onde chegamos, em função das escolhas que fizemos. E aquele negócio do livre-arbítrio, a gente tem as opções e escolhe. Se estiver atento ou não, ou mesmo de forma automática, se não estiver atento, mas você vai fazendo opções. Agora, as opções você opta por elas, as consequências não. Né? As consequências fazem parte da regra do jogo, elas vão se desenvolver. Né? Você optou por uma esposa ou por um marido e você não tem um conhecimento completo de. Ninguém sabe, a gente não sabe nem de nós, muito menos do outro. E aquilo vai gerar situações, interações e vai levar por caminhos e aquilo vai ter consequências. Vai ter consequências para todos os envolvidos,
para aquela situação, né? O cara está do outro lado do mundo, tem outras formas de influência, mas assim, direta, a gente está mais influenciado dessa forma. Mas desculpa, a questão do tom que você queria, eu voltei por conta de Se ele é suporte. simpático com essa ideia de que De- nós não devemos ser resignados. Não, exato, não. Não, por quê? Você é um ator, você é assim, essa posição de vítima, ela infelizmente ela é cômoda para a pessoa, assim. Muitos ficam bravos quando ouvir isso, eventualmente, né? Quem tiver mais desperto vai ficar menos, mas é a boa notícia. Você está no controle e a má notícia é você é responsável por chegar onde chegou, se chegou bem ou mal, seja lá o que você considere, você se levou até ali com as escolhas que fez. E claro, dentro de um ambiente interativo, com as escolhas do conjunto das pessoas, daquela bairro, daquele prédio, daquela cidade, daquela nação, daquele mundo, né? A gente está conduzindo estas coisas com a somatória das escolhas, porque todos estão exercendo de alguma forma a sua vontade e estão empurrando a realidade numa direção ou na outra. Agora, a responsabilidade é nossa, né? E de todos que estejam intervindo aqui, ou sugerindo, e dos que estão aceitando as sugestões ou não, né? Você pode ser influenciado, mas você não é obrigado a aceitar as coisas. A partir do momento em que você aceita algo de alguém de fora, a escolha foi sua também, essa foi sua escolha, né? Então, assim, você é dono agora das consequências da sua escolha. Então, assim, o tom não chama nada, por exemplo, de um karma ou de alguma coisa, né? Você tem o livre-arbítrio para escolher, pode estar usando bem ou mal, ou usando ou não usando, mas seja lá como você optou por fazer essa escolha, por indução ou por default, você está fazendo a escolha e a consequência vai vir. E aí você vai ter. E qual é o mal disso? No fundo, nenhum mal, porque cada escolha vai levar uma consequência e um potencial aprendizado, né? Com a história toda, né? Como você fez essa escolha? O que você escolheu? O que resultou disso? O que você aprendeu com isso? Então, tudo absolutamente aqui serve para o seu crescimento, se for bem aproveitado. Eu tenho aquele exemplo meu de você fazer suco de laranja. Você pega aquele monte de laranja, corta, pica, espreme, 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 faz aquela jarra de suco, que é o potencial aprendizado nessa metáfora, é você pegar aquele suco e tomar. E aí você pega aquela jarra e joga ela fora e começa a roer as cascas. Você tem essa possibilidade? Tem, né? Mas ninguém jamais faria uma coisa dessa. É muito, né, inimaginável. Mas, no entanto, você faz isso com as suas oportunidades diárias de crescimento. Você joga elas fora. Você sabe que a gente chama isso aqui, nossa egrégora, de viver realidades desinteressantes. Então, por incrível que pareça, Ou desagradáveis, inclusive. para ser polido, a gente sempre chama de Claro, desinteressante para não rotular isso de bem, mal, claro. até porque é verdade, ou pelo menos a gente observa que seja verdade, que muitas pessoas querem sim conviver em realidades interessantes. Ou seja, para ela aquilo é bom. Eventualmente é alguém que gosta da casca da laranja e não do suco. Claro. Bom, Mas pode para a ser. maioria das pessoas que, por uma maneira ou de outra, estão tendo que conviver com a realidade de beber ou comer a casca da laranja, existe uma alternativa para isso, que é você empenhar a sua intenção, a sua vontade, etc., para, meu Deus do céu, vamos tomar suco, né? Isso. Vamos aprender o que tem para aprender e vamos nos mover para frente. Exatamente. Nesse caminhar todo, a gente sempre percebeu, até hoje, né, tem muita gente que ainda trata a magia como algo terapêutico, de aplicação para as aflições, notadamente da saúde. Tá? Eu faço isso muito, muitas pessoas fazem uma aplicação direta e entendem que esse auxílio divino ele está focado às mazelas humanas mais diretas, notadamente as do campo da saúde. Com o passar do tempo, eu percebi que não, esse princípio ele se aplicava literalmente para qualquer coisa, não só para o suco de laranja. Qualquer tipo de suco, qualquer tipo de alimento, a gente não era obrigado a comer casca. O caso do Tom, ele também fez algumas avaliações, observações muito interessantes no que a gente chama no campo das experiências místicas, a gente conversou isso um pouquinho lá atrás, mas também com efeito placebo, entrelaçamento quântico, pregonição, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, né? E mesmo os aspectos de sonho, particularmente dos sonhos lúcidos. Como é que ele aborda essas questões? Como é que ele vê esse avatar que nós achamos que nós somos, pelo menos eu e você achamos que nós somos, essas experiências que nós vivemos, ditas místicas aqui, e onde é que acaba uma coisa e começa a outra? Eu, curiosamente, vi uma pergunta feita diretamente para ele sobre isso. Aliás, eu postei um dos vídeos há 2, 3 dias atrás,
eu posto uns vídeos curtos, né, com legenda, e ele falando alguma coisa, e ele estava falando disso, da... meu Deus. Ah, Essas experiências que as pessoas passam por aí, e experiências fora do corpo, experiências de quase morte, como é que ele enxerga isso? Era mais ou menos por aí a pergunta dessa pessoa? você perdeu o fio da meada dessa aí, Não mas tem tudo bem, problema, vamos embora. não tem problema. A questão dessas experiências, sobre exatamente como ele vê isso, você consegue compreender. Desculpa, desculpa por insistir nisso, mas é uma teoria de tudo, né? Então, assim, ele dá uma noção para você entender, e se ele não explica tudo, com o que você consegue entender do formato da teoria, você consegue chegar, isso é a coisa mais importante, por sua conta, a respostas possíveis, e que você pode depois verificar se constata aquilo ou não. Mas assim, você consegue chegar usando a lógica, né, da razão daquela coisa. E você imaginar, uma delas é o seguinte: se você é consciência, num mar de consciência, ou numa rede de internet de consciência, onde todas as consciências estão mergulhadas na fonte, interconectadas atrás dela, podendo mandar informações para qualquer uma delas, ou para todas, ou para a fonte, ou receber e vice-versa, essa conexão é muito fácil, né? E uma coisa interessante, eu vou assim dar uma vista de olhos de por que a gente tem tantas possibilidades. Bom, como consciência, né, eu estou trabalhando com informação. E o que eu estou reconstruindo aqui, como num canal de TV, nós estamos hoje no canal de TV do teu programa aqui, e onde nós estamos tendo um fluxo particular da fonte, feito sob medida para nós dois, nós, né, que estamos aqui conversando, e sendo assistido pelas pessoas que estão nos assistindo. Então, essa fonte está mandando a informação, onde nessa informação consta você, consta eu, os móveis, o ambiente, né, as câmeras e a nossa interação. E a gente interage aqui, você pergunta alguma coisa, eu respondo, eu comento alguma coisa sobre um comentário que você fez, e a fonte provê que esse som chegue através de um sinal para você, não é através diretamente dos seus ouvidos. Tudo isso você está reconstruindo lá dentro. Ou seja, ela provê os meios. Ela provê os meios de interação, né? Ela tem um sistema dentro desse... O Larger Consciousness System, um sistema maior de consciência, ela tem partes dedicadas a dar suporte a estas coisas. Ela não fica perdendo o tempo dela em tratar desse detalhe. Assim, a coisa evoluiu, desenvolveu e agora está funcionando, está fluindo, né? Ela veio crescendo naturalmente para isso. Uma parte dela, com facilidade, porque ela é a fonte, né? Ela consegue fazer muita coisa, inclusive isso. Então a gente está interagindo aqui e tendo essa possibilidade. E não é nada diferente do que você pode fazer. Em um sonho, você é criador absoluto da sua realidade. Você está sozinho, na maioria dos casos, criando uma realidade própria, o ambiente, a cidade, a sala que você tiver. Vamos dizer que eu estivesse sonhando com isso, eu estaria criando tudo isso, estaria criando a você e a mim, e às vezes nem teria certeza se eu sou eu ou se eu sou você, mas eu estou falando em determinado momento algumas coisas, você está me respondendo, os diálogos, né? Eu sou mesmo o autor, o redator, o diretor da cena. O ator. É um microcosmos que você está criando. E um exemplo do que pode ser. Se você pode criar isso como consciência individuada, o que você acha que a fonte pode fazer? Você acha que não vai ser convincente? Mário, você sabe que a gente tem dedicado aqui uma energia muito grande dentro da nossa egrégora com o assunto metaverso, inteligências artificiais, algoritmos e tudo mais. Inclusive fica aqui o convite para a nossa audiência. Antes que eu esqueça, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, você já sabe de tudo, né? Mas olhe os nossos outros programas que a gente tem no canal, onde a gente fala particularmente de metaverso e o porquê da gente estar colocando essa energia inteira em cima desse assunto. E nós temos desenvolvido aqui dentro da nossa egrégora alguns metaversos, isso está em processo de desenvolvimento, eu tenho acompanhado isso muito de perto, e é muito curioso como você constrói um metaverso, como você constrói um videogame, basicamente. Então, o nosso programador, ele vai lá e cria os polígonos, os elementos, e aquelas coisas estão todas ali estáticas, regras, meios, campos morfogenéticos, linhas de programação, tudo, dados. aguardando o quê?
as consciências que vão entrar ali dentro Interagir. e dar vida para aquilo, né? Então os polígonos estão lá, tudo está lá pronto. Há uma árvore lá que está aguardando alguém tocá-la, e assim sucessivamente. E se ela cair lá enquanto ninguém está olhando, ela não caiu. Ela Ela não nem cai. Então, existe. enquanto não Aquela questão existem da. as consciências ali mergulhadas, os tais usuários, como nós chamamos em informática, aquele ambiente ele está latente, potencialmente preparado para essas interações, né? Então, há uma sensação muito grande de quem produz isso é, é, de deidade, ou seja, você constrói um universo ali, há um certo conceito de Deus. Ao que nós percebemos, inclusive, e essa questão é tão séria, que nós, de fato, trabalhamos com a possibilidade de que essas realidades virtuais serão um novo paradigma e que a fisicalidade do mundo concreto, para as nossas consciências, já estariam nos seus estertores. Nós estamos precisando de não apenas novos teatros, novos palcos da vida, como uma sofisticação que traz uma liberdade muito mais para a experiência do existir, como eu gosto de chamar, que eu acho que é diferente de viver. Quando a gente vê abordagens como o do Maibigton, do Campbell e de tantos outros cientistas que estão dedicando atenção nisso, isso me parece muito libertador. A palavra que me chama a atenção é essa. Porque a maioria das pessoas passa por um processo muito complexo com relação à crença, à fé, ou mesmo à própria ciência, né? E isso é meio desesperador. Quando você vê essas obras, isso traz uma sensação de liberdade muito grande. Aconteceu isso com você? Ele traz essa perspectiva para as outras Nossa pessoas? Senhora, você pegou no nervo da coisa, por assim dizer. Eu fico muito feliz, agradeço a sua intuição a respeito, porque nós estamos falando de tantas coisas aqui, e a gente poderia derivar para qualquer lado, é uma teoria de tudo. E você foi lá num nervo gigantesco, porque sabe que eu comi assim, você aos poucos vai se dando conta do que você está fazendo. E a minha última forma de interpretar o que eu estou fazendo, aliás, eu compartilhei em alguns vídeos e postagens, é o seguinte: quando eu falo que eu mesmo empacoto os livros, eu mesmo rotulo, eu mesmo levo no correio e posto, né? Todo dia eu vou para o correio, com um pouco de sorte, né? Mais pessoas interessadas Você em é a crescer. editora literal, Eu né? Todo sou o tudo. fluxo de trabalho. Fizemos a capa, contratamos a impressão, faço a embalagem, com o maior prazer, porque você está fazendo algo que preenche o propósito da sua vida. Você fica feliz, né? Eu trabalho muito mais do que eu já trabalhei a vida inteira em empresa. Trabalhei a vida inteira em empresas, 8 horas por dia, às vezes 10, às vezes 12. Executivo de grandes empresas, Isso, viajou fora do sim, Brasil, fui. né? Teve Trabalhei de na viver. Argentina 2 anos, era para trabalhar 2 anos na África do Sul, acabou pegando a crise de 2009, trabalhei 6 meses, tive êxito, cheguei à posição de diretoria e fiquei satisfeito, fiz o que eu podia lá e uma hora aquilo ficou vazio para mim e quando eu fui mandado embora pela última vez eu saí soltando rojão e nunca mais voltei pro ramo, porque assim, foi um ramo importante para mim, mas o meu negócio hoje é voltado para outras coisas. E Aquele voltando palco Cesauri. para esse sentimento de liberdade, qual era a associação que eu faço? Eu tenho descrito para as pessoas o seguinte: eu não estou mandando um pacote com 3 livros para você, eu estou mandando uma garrafa, tipo aquelas que você põe uma mensagem dentro e joga no mar para chegar alguém com sorte. E é uma mensagem de liberdade. Eu até cheguei a escrever isso. Eu peguei uma garrafa, né, uma imagem de uma garrafa, escrevi num papel como se estivesse dentro da garrafa, liberdade, e fiz uma postagem a respeito disso. Porque eu sinto isso para mim e sei que pode ser para muitas pessoas. E os feedbacks que eu recebo de quem acaba se dedicando e botando uma energia para ler os 3 livros e entender um pouco mais de como ela funciona na realidade e o que isso pode beneficiar para elas, o feedback é nada menos que emocionante, né? Assim, porque você não pode supor que todo mundo... É que nem o Sermão da Montanha. Será que todo mundo entendeu? Será que Jesus estava preocupado se todos iam entender? Eu não estou pelo amor de Deus, eu não estou me comparando e colocando no lugar. Eu estou falando da metáfora do Sermão da Montanha. Ele fez porque era o papel dele, mandou, e se um tivesse ouvido, ele já estaria feliz, e se 100, se foram 1000, não sei, não importa, né? Mas assim, a felicidade que você tem de estar sentindo essa liberdade, essa compreensão, essa expansão, e a possibilidade de ajudar com isso, e você vê efetivamente através do retorno das pessoas, daquelas que entendem, cara, assim, é algo indescritível.
Mário, eu compreendo perfeitamente a emotividade que você trata desse assunto, porque eu vivenciei e vivo isso ainda, e gosto de dizer que é muito libertador essas perspectivas, né? Eu acompanho diariamente a vida de pessoas que se agoniam no existir, se agoniam, né? Há uma sensação de agonia no viver ali, porque elas não veem que há solução. E curiosamente, é interessante isso. Alguns aspectos desses estudos, desses conhecimentos, chegam até a trazer uma certa depressão. Porque as pessoas falam, então, as coisas estão determinadas, o mundo é perverso, né? O Deus desse universo aqui, na realidade, é um equivocado, e por aí vai. Mas a sensação, mais do que a sensação, a convicção, a certeza, os resultados que traz você aplicar no seu dia a dia esses fundamentos de que, olha, basicamente existem alguns modelos, as coisas não são tão ruins como estão, e você pode sim fazer o seu dia de amanhã diferente. Vai depender de como você olha isso e do quanto você também quer se libertar, sabe, Mário? Tem muito disso também. As pessoas Vitimismo. querem se libertar dentro do conceito de jaula que elas têm. Então, se elas pudessem, ela pegava a cela onde ela está e ampliava. Colocava um ar-condicionado, um colchão Exatamente. O melhor. que ela quer é que a celinha, né, ela tenha as condições melhores de vida. E a proposta da existência me parece que não. Fala assim, olha, você tem uma janela, é simples assim. Derrubar as grades, esticar as asas e voar. A vida, ela está aí para você voar com ela. Não é para ficar dentro da grade. É a mesma coisa com o passarinho, né? Ele não foi feito para pôr ali, é uma maldade. E você está se mantendo pior. Essas grades são construídas por você. A porta está aberta, mas você não experimenta e não sabe. E se abrir e ver que está aberta, é capaz de fechar de novo e não sair por medo de experimentar. Mas o condicionamento que as pessoas vivem realmente é muito grande. Eu sou muito indulgente com isso, sabe, Mário? Claro. Assim, eu não sou um grande Não. algoz aqui da estupidez humana, até porque Não. a vejo em mim também, né? A minha, Começando por a aí. minha ignorância continua a ser imensa ainda, ainda que eu pense saber de algumas coisas, mas muitas pessoas elas estão condicionadas dentro de um processo. Elas não são literalmente, elas não têm noção disso. Então não dá para você pedir para essa pessoa um discernimento que ela Não. não tem. Não. Sabe aquele efeito do elefante, né, do zoológico? Sabe que o elefante desde pequeno ele é criado com uma, não, Cordinha. cordinha aquelas, né, aqueles elos grandes, aquelas correntes pesadas, e depois de uma determinada data é tirado. De uma idade ele tira, e ele não sai do lugar. Ele acredita realmente que ele não deve sair dali. Muitas pessoas estão nesse nível de condicionamento, mas eu, assim como você, sou entusiasta realmente dessas ideias e percebo o quanto de energia que traz para que nós possamos arrancar a vontade necessária de abrir essa porta, de abrir essa janela, né? E essa brisa, ela não tem preço, né? Eu vejo que eu não tenho palavras para dizer a brisa que o entendimento, como isso é refrescante no rosto, né? Não, e assim, no primeiro momento tem aquele elemento assustador de você se achando a partir de cima do topo do seu ego, que você é a oitava maravilha, a última bolacha do pacote, descobrir o tamanho da sua ignorância, e você nem no início você nem faz ideia, e nunca vai saber, porque a vastidão do que a gente ignora, das possibilidades que tem de ser, de aprender, de crescer, você não sabe, você simplesmente não sabe, você percebe aquilo que está na fronteira, e quanto mais você cresce, mais fronteira com a sua própria ignorância você tem. Então você descobre que ela cada vez é maior, mas vale a pena, porque aquilo que você aprende colabora para a sua qualidade de vida de uma forma indescritível. E começa simples, né? Porque a gente estava falando das 3 formas de gerar realidade, e as pessoas querem saber aquela forma mágica de como você cria a realidade futura, como você materializa ou gera colapsa a onda, ou visualiza, materializa. Existem vários termos para isso. Tela mental, cada um chama como quer, não tem problema. Você quer criar a realidade. Então você quer criar a realidade que você acha que é ideal para você. Mas você nem sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui, pensa que é o personagem, está iludido com os valores do personagem que foram jogados para cima de você e você os engoliu da forma como são e pensa que quer aquilo. E o que você realmente quer, o que você realmente é,
quanto que aquilo está próximo daquilo que você pensa que é. E você não consegue o que você pensa que quer porque você pensa que é, e aí você fica frustrado. Quer dizer, o autoconhecimento, né, entender mais de si, estar mais em contato com você mesmo, com aquilo que você vai te dar um poder, porque você vai começar a alinhar aquilo que você, a sua intenção, com aquilo que você realmente é, com o objetivo que você realmente está atrás, e que o seu objetivo é crescimento. Você é consciência e está buscando crescer. Você está que nem a fonte. Você é um pedaço da fonte. A fonte quer crescer, a fonte está buscando crescimento, e cada um de nós, um pedaço da consciência, está buscando crescimento. E assim, dentro deste palco, dentro das regras aqui que você, né, está experimentando, tem uma forma de funcionamento, e toda oportunidade é oportunidade de aprendizado. Eu não estou falando isso por causa do Tom, ok? Esse é um aprendizado meu. Você Eu, pessoalmente chegou dentro do contexto de My Big Toll, fica transparente para mim hoje, né? Mas eu aprendi da pior forma, né? Eu aprendi sofrendo, né? Do meio do maior sofrimento que eu estava, eu fiz uma pergunta e eu ouvi de mim mesmo uma resposta que eu tenho certeza eu não pensei nela, né? Assim, eu não ouvi voz de ninguém, mas assim, isto só pode ser, isto é para aprendizado, para crescimento. Né? Aquela situação da morte de uma esposa por uma doença grave, fulminante. Você passou por essa experiência. Né? E eu, no alto, quando eu descobri, e eu tinha que dar notícia para a pessoa que eu mais gostava, a sua vida acabou, por assim dizer, né? Da melhor forma que eu pudesse dar, mas para mim estava claro o que era. E aí eu, desesperado, me tranquei no carro, saí do trabalho, entrei no carro, e antes de sair com o carro, comecei a gritar dentro do carro com as portas fechadas, porque era a única forma de extravasar o tamanho da coisa. E aí eu, no meio do desespero, eu fiz uma pergunta, coisa que você não faz, né? E eu não estava fazendo para ninguém, eu estava fazendo, seja lá por que fosse. O que é isso? Para que é isso? Eu perguntei. É para o seu aprendizado, é para aprender alguma coisa. Eu não lembro exatamente, mas assim, sabe, só faltava estar escrito com letras de neon, assim. E eu olhei assim, e falei, minha Nossa Senhora, é isso. Sabe, quando você, sabe, não existe, assim, era tão transparente que assim, né, assim, não sei como eu não cheguei naquilo antes, mas difícil precisou a gente chegar associar, ali. né, a tristeza da existência, as tragédias que a gente vive, com algo positivo para a gente. Nossa, assim, isso só para dizer que eu que queria dizer com isso. Em toda situação, gente, não me entenda que eu estou falando que a vida é uma maravilha de acordo com o que você percebe dela. É você que pinta as cores. A sua lente do óculos está cor de rosa, azul ou preta ou marrom, né? E você está usando, né? Agora, se você resolver botar, se você imaginar que tudo que está acontecendo aqui e você finalmente entender, e uma grande verdade, uma coisa que você falou e eu ia mencionar e esqueci, aquilo que você aprende que é uma verdade muito forte sobre alguma coisa, você acaba eventualmente descobrindo que ela vale para quase tudo, se não para tudo. Então, essa é uma delas. Né? Não foi só para aquilo, e não foi o único aprendizado. E aí, quando você começa a olhar na direção certa, você começa a achar o fio da meada. Toda situação é de aprendizado potencial, é de crescimento. E se você olha para o aprendizado, você já encontra coisas positivas, onde quer que seja, inclusive dentro de um campo de concentração nazista. E tem exemplos disso. Você sabe que de novo, é um pouco difícil da gente associar a desgraça da vida com algo de aprendizado. É difícil a gente associar com algo positivo, ainda que assim o seja. Tem uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, é um grande, né, um grande filósofo, compositor. E essa especificamente é um hino, né, com relação ao Don't Give Up, como os americanos chamam, não desista, aquela coisa toda. Há uma situação que eu conheci de uma pessoa que estava para se suicidar e ela estava dentro do carro quando ela ouviu Tente Outra Vez. E aquilo modificou a vida dela, né? Ela saiu Adivinha dali. se foi acidente? Pois é, mas assim, independente da visão açucarada, romanceada ou não que a gente dê para esse assunto, ou mesmo os princípios que estejam por trás disso, né? Muitas pessoas veem não desistir ou tentar outra vez como se fosse algo meritório. Não, é assim. É assim. Simplesmente faça de novo. Simplesmente repita. Que é a fórmula do sucesso de 100% das pessoas de sucesso. Nos meus dias de virado um giraia, como eu gosto de falar, dias que você realmente está, né, virado lá no capeta e querendo
teve uma pessoa que cruzou comigo nesse período, uma determinada consciência aí, eu dizia para ele assim: poxa, mas eu estou cansado, estou muito cansado. E passei meia hora, se não foi uma hora, dizendo o quanto que eu estava cansado. E aí ele, com muita paciência, me ouviu de tudo e falou assim: você está cansado? Eu falei: tô. Então descansa. Simples assim. Então descansa. Quando você estiver descansado, você começa de novo. E às vezes, a Fantástica essa. simplicidade desse tipo de coisa, às vezes até agride, né? Porque É, a gente está com uma dor tão grande, é, mas não é não. Assim, é impressionante isso. Se você está cansado, é. descansa. A gente geralmente, eu costumo chegar nesse ponto, algumas vezes, ao final de um dia, né? Tem uma hora que a minha cabeça está embaralhada, eu não enxergo a solução, eu estou cansado, eu fiz um monte de coisa e nada deu certo. E aí eu chego e falo assim, vou tomar um banho e dormir. Amanhã É outro dia. tudo se resolve. E assim, cara, porque eu tô falando isso do quê? Porque no dia seguinte, a perspectiva nova, descansada, você enxerga aquilo que você não conseguia enxergar, a alternativa, a possibilidade, né? E sabe lá com quem você sonhou, com quem você entrou em contato? O fato é o seguinte: você acorda descansado e você toca e começa, e no final dá tudo certo. É impressionante. É impressionante. Talvez seja essa a teoria de tudo, Mário. Talvez seja essa aí a conclusão que o Tom chegou e tantos outros estão chegando, que a gente dá muito mais importância para as urgências do que de fato é importante para a vida. Mário, foi um prazer enorme estar aqui com você. A gente, se for falar, vai embora. Você sabe disso. Eu acho até que você vai me falar outras vezes. Pessoal, aqui atrás do Mário estão aqui os livros que ele está editando aqui no Brasil, dessa grande figura que é o Tom Campbell e que trouxe o seu The My Big Toy, a sua teoria de tudo. É mais uma daquelas coisas que a gente sempre gosta de dizer que o grande mérito, ou pelo menos a grande energia que nós devemos colocar no nosso dia é de sermos colecionadores de incertezas. Você que está com dúvida, você que não acha que a gente trouxe aqui nenhuma resposta transcendente, você está absolutamente correto. O que a gente trouxe aqui é mais alguma coisa para você somar. E Mário, você colaborou demais aqui nisso tudo. Parabéns pela obra que você está trazendo. Eu sei o quanto que é difícil estar tocando esse tipo de empreendimento, né, queira ou não queira, aqui dentro do Brasil, mas de uma maneira ou de outra a gente vai semeando aqui e ali, quem sabe essas coisas brotam, não é assim? E a gente vê brotar aqui e ali, né? Assim, o resultado vai ser, a gente está o tempo todo, quando faz escolhas, plantando sementes. E elas vão brotando ao longo do caminho, o desenvolver do processo e as consequências são essas. E assim, mas assim, tem sido muito positivo, você está fazendo a coisa com prazer, né? E com benefício é outra coisa. Eu tenho muito mais facilidade de materializar e realizar coisas quando eu sei que elas são positivas para mais agentes, mais pessoas do que apenas eu. Então, assim, eu tive o maior prazer em traduzir, o maior prazer em descobrir como imprimir, editar, porque eu não tinha contato com editoras nem nada. E assim, mas no final, é impressionante, assim, a coisa toda, o que tem que acontecer, acaba acontecendo, você encontra a solução, se não vai de um jeito, você corre atrás, tenta de novo, e tenta, e busca outra alternativa, e no final sai. E assim, no final ainda, e não é nunca final, nada é final, mas você vê o benefício que isso realmente está causando, assim, aquela sensação que você tinha. Eu só comecei isso porque assim, eu leio inglês, eu não preciso traduzir nada para mim. Eu traduzi porque isso precisava chegar às pessoas. Eu olhei e falei, é bom demais para não chegar. Né? E vai ser útil para as pessoas. E é certa para todo mundo? Não, cada um tem o seu próprio caminho. Mas para aquelas pessoas onde uma linguagem mais racional, uma coisa mais mastigada, compreendida com uma língua mais transparente, né, ajuda você a fazer um pouco mais de sentido dessa confusão, como você fala, ajuda muito, sabe, faz uma diferença enorme. E você vê o impacto que isso causa, né? Vale cada dia, cada hora, e que é feita com prazer. Né? E muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo papo, obrigado à sua audiência, né, que vai nos assistir. Né? Deixe o like, ajuda a divulgar mais realmente, porque é útil que isso chegue às pessoas. Para quem não for útil, a pessoa vai descartar. E para aquele que for útil... E assim, também, Mário, aqui, ó, dentro aqui do script do nosso canal, também estão aqui os contatos do Mário, site, programa dele, tem todas as coisas aqui. Visite, prestigie aqui o trabalho dele. E assim, de novo, Mário, muito obrigado de você estar, porque, como dizia Gabriel Pensador,
A única certeza é de que como é grande a nossa ignorância, astronauta, né? Então, todos nós que estamos aqui nessa jornada, é sempre um prazer imenso cruzar pela frente pessoas como você. Muito obrigado pela sua presença. O mesmo faço minhas as suas palavras. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui com você hoje. É isso aí. Então, com essas palavras, a gente encerra mais esse nosso programa de hoje e com o nosso bordão de sempre. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.